Mas por que valor? Em Brusque, se tem 90% da área, você vai valorar aquele imóvel em 90% e aplicar o anexo 3 e em Gaspar 10%. Tá? É o que eu entendo. Tudo bem? Mas aí não faz nenhum. O senhor falou que faz o registro na matrícula que vai total, né? O imóvel. Não faz menção que uma parte dessa área está no município. É bom que se faça. Foi perguntado aqui se nas matrículas respectivas existe uma remissão recíproca. É bom que haja, tá? É bom que haja. É bom que haja mesmo porque, para a parte saber que tem que fazer 2 registros, tá? É uma hipótese excepcional de duplicidade de registros, tá? Tudo bem? Princípio da concentração. Esse princípio ele não era um princípio assim tão, embora existisse, não era um princípio dos mais divulgados. Tá? Ele existe uma menção realmente do princípio da concentração no artigo 246. Mas ele não era um princípio assim tão considerado pela doutrina. E por que eu estou falando sobre o princípio da concentração aqui com os senhores, né? Nessa aula de reta final? Porque esse princípio, vejam bem os senhores, ele sofreu uma revolução, vamos dizer assim, com a Lei 13.097 de 2015, que deu a esse princípio, não é, uma notoriedade muito grande, uma importância muito grande, tá? O princípio da concentração hoje, com a Lei 13.097, ele permite que nas transmissões dominiais sejam simplesmente ignoradas quaisquer ações judiciais que não estejam ali averbadas na matrícula imobiliária. Tá? Quando essa lei entrou em vigência, foi dado um prazo de 2 anos para quê? Para que todos aqueles que tivessem direitos sobre imóveis averbassem esses direitos nas matrículas imobiliárias. Quem não o fez não pode opor esse direito a um terceiro de boa-fé. Tá? Então, hoje, os tabelionatos, quando fazem escrituras, não cobram mais certidões, porque, em tese, as certidões elas são retiradas aonde? Na comarca onde localizado o imóvel e na comarca onde reside o alienante. Tá? Mas, em tese, né, para se ter uma certeza efetivamente de que não houvesse ações judiciais em nome desse alienante, deveriam ser extraídas certidões negativas judiciais no Brasil inteiro, né? Porque o sujeito podia ter efetivamente problemas judiciais em várias comarcas do país, e não apenas onde ele reside e onde está localizado o imóvel. Tá? Então, com isso, o artigo 13.097 ele facilitou em muito, né, as transações imobiliárias, enalteceu a figura do adquirente de boa-fé, tá? E aquele eventual credor, que não se precaveu, né? Aquele eventual credor que não averbou na matrícula imobiliária a existência desse ônus judicial, não é? Dessa ação judicial, ele não vai poder opor esse ônus a um adquirente, que é considerado pela lei como de boa-fé. Tudo bem? Então é por isso que eu estou falando desse princípio da concentração para os senhores. Tá? Por quê? Porque a Lei 13.097, não é? Ela conferiu a esse princípio um valor muito grande. Tá? Existem algumas exceções, não é? No próprio dispositivo que trata, né, desse artigo 13.097, que são aqueles direitos reais que independem de registro. Ora, se eles independem de registro, né, como que eles vão poder, na realidade, não ser opostos a terceiros, se eles independem de registro, tá? Então, a parte não poderia nem se utilizar daqueles 2 anos, não é? Por quê? Porque são direitos reais, principalmente os ligados a direito de família, que independem de registro. Tá? As aquisições originárias de propriedade, que também ingressam na matrícula apenas a título publicitário, declaratório e não constitutivo. Tá? As aquisições, o registro de uma usucapião, ele não transfere a propriedade.
que transfere a propriedade é exatamente aquela utilização em determinado tempo, não é? Seguindo todos os requisitos da uso capião. É isso que transfere a propriedade. O registro, na verdade, ele noticia, ele disponibiliza aquele bem, mas ele não transfere o domínio, mesmo porque é uma aquisição originária, não existe transferência em uso capião, tá? Então não é o registro que titulariza uma uso capião, ele apenas publiciza, tá bem? Também na fraude à execução, em caso de imóvel, oneração de imóvel de massa falida. Tá? Então são as exceções lá que a Lei 13.097 prevê a esse princípio da concentração. Tá bem? Muito bem, o nosso programa também fala em sistemas de aquisição de propriedade. Tá? Então eu vou apenas lembrá-los, porque eu já mencionei aqui na nossa aula, não é? Vou apenas lembrá-los que a doutrina diferencia alguns sistemas de aquisição de propriedade. Nós temos o sistema francês, em que o que transfere a propriedade é o título, tá? Que não é o nosso caso. Esse sistema, como o próprio nome diz, ele é seguido na França, na Europa continental, não é? Naqueles países latinos da Europa continental. Temos o sistema alemão, que é parecido com o sistema brasileiro, tá? Ele é bifásico também, ele depende de um título e depende do registro desse título para transferência da propriedade. E ele é abstrato, né? Ou seja, ele se desvincula da sua causa. O registro no sistema alemão ele atribui presunção absoluta de veracidade. Tá? E o nosso sistema que é o eclético. Um sistema similar ao sistema alemão, mas não o adota na sua inteireza. Tá bem? Por quê? Porque é um sistema não abstrato, ele é causal. Ele depende ainda do título. Se o título for anulado, o registro pode vir a ser anulado também. Tá? Temos também, com relação ao sistema de registro de imóveis, uma distinção que é feita pelo Serpa Lopes, tá? Baseado no quê? Naquele sistema anterior do decreto 4.857 de 39, tá? Que é o sistema pessoal. Sistema pessoal por quê? Porque ele não se baseia no imóvel, ele se baseia no negócio jurídico realizado entre as partes, tá? Como eu já me referi. E o sistema real, que é o sistema atual, inaugurado pela Lei 6.015, a Lei de Registros Públicos, e que se baseia no quê? Se baseia no imóvel. Se baseia no imóvel, por isso que é o sistema real. Temos aquele problema das transcrições, que eu já comentei com os senhores. Nosso programa também fala em imóveis registráveis, tá? Nós vamos nos socorrer ali das lições do Código Civil que definem o que é imóvel. Que é o solo e as suas acessões. Obviamente que aqueles imóveis contidos lá no Código Civil, aqueles imóveis por definição legal, como a herança, não é? Eles na realidade não inauguram a matrícula, tá? Não se prestam para a abertura da matrícula. Além disso, mesmo imóveis, solo e acessões, por vezes não inauguram a matrícula. Quando? Quando eles possuírem alguma irregularidade. Então, por exemplo, imóvel com metragem inferior ao módulo rural. Tá? Como regra, não se pode abrir matrícula de um imóvel rural com uma extensão inferior ao módulo. Tá? Existem algumas exceções, como, por exemplo, um fato do príncipe, né? Ou seja, o sujeito tem uma área rural, né? Aí ele é desapropriado por uma rodovia federal que passa no meio de sua propriedade e uma parte de sua propriedade ficou com área inferior ao módulo. Tá? Nesse caso, como foi um ato realizado independente de sua vontade, entende-se que
esse imóvel, que agora possui individualidade, ele deve ser matriculado, tá? Mas como exceção, como regra não se pode inaugurar a matrícula de imóvel com metragem inferior ao módulo rural, e o mesmo se diga com aquele imóvel que o município define como inferior à metragem do lote mínimo, né? Em Gaspar, por exemplo, essa metragem é 300